Olá, está começando o Em Pauta. Neste programa, nós vamos tratar sobre as leis de incentivo à cultura. Está aqui conosco para debater o assunto Daniela Ramires, que é jornalista e produtora cultural, e Cauê Malman, jornalista e produtor cultural também. Obrigado por aceitar o nosso convite para o debate. Eu que agradeço, acho que é um tema super pertinente também nesse período, assim, e também esclarecer um pouco como é que funcionam as leis de incentivo e fazer as pessoas entenderem um pouco, acho que é bem importante. Então, Dani e Cauê, como acontece a captação de recursos? Vamos pegar a Lei Rouanet, né, que é a mais visada, assim, que está aí na praça, né, desde 1991, né, 27 anos, né? Então, como é que acontece essa captação, né, o preparo do projeto e para captar e submeter o projeto, né, à lei? Bom, a Lei Rouanet, ela é uma lei de incentivo, né, à cultura. Então, o que acontece? A gente tem uma ideia ou um projeto que seja eminentemente cultural e se inscreve o projeto num sistema, que é o sistema SALIC, onde é avaliado o mérito desse projeto, é avaliado se ele tem pertinência cultural, se ele está dentro das diretrizes da lei. E ele cumprindo todos os critérios que a lei exige, tanto na questão cultural quanto nas questões de acessibilidade, democratização de acesso, ou seja, uma série de requisitos, ele é autorizado à captação de recursos, né? Então, eu tendo essa autorização, eu posso ir conversar com as empresas, empresas que tenham base no lucro real, né, para que elas direcionem um percentual do seu imposto de renda para o projeto. Para empresas, esse percentual é de 4%. Então, 4% do imposto devido, as empresas com lucro real podem direcionar para projetos culturais. Então, assim, é todo um trabalho, né, onde, na verdade, o que a gente tem a partir do Ministério é uma autorização para captação, então isso é importante, o Ministério da Cultura não dá diretamente um dinheiro para os projetos, né, isso é através da captação com as empresas em si que vão direcionar aí o seu imposto para projetos que elas tenham interesse, né. Cauê, tu como artista, né, fala pra gente assim, o que representa, né, a Lei Rouanet e outras leis de incentivo, né, para o meio artístico. Eu penso que as leis de incentivos são o que realmente proporcionam o acontecimento da arte, da cultura hoje no país, né? Porque cada vez mais o artista está se profissionalizando e a questão da produção cultural é uma dessas especializações, né? Por exemplo, a Lei Rouanet é importante dizer que ela é, na verdade, o cumprimento da Lei de Cultura, porque o governo ele não é obrigado a dar cultura ao povo, sim, mas ele tem que criar instrumentos para o fomento disso. Então, ele coloca a responsabilidade de fomentar a cultura através desses projetos que são aprovados para levar a cultura para as pessoas, né? E para o artista, hoje é o que faz a diferença, né? Claro que a gente está acostumado a ver notícias de grandes artistas que se utilizam desse instrumento também, né? Que é o que às vezes gera manifestações de repúdio por parte da população, mas pro artista profissional que não tem ainda um grande destaque, né? É o tipo de lei que permite levar o teu trabalho mais longe, né? Então é fundamental que existam esse tipo de projetos e ações como a Lei Rouanet, né? Como a gente tem aqui no estado o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, né? Como a gente tem a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura Estadual, ela tem em todos os níveis, tem a municipal, estadual e federal, né? Então, também para os artistas que estão há menos tempo, podem ir subindo esses degraus, né? Começar com um edital municipal, começar com um FAC, né? E a Lei Rouanet atinge todo o Brasil, né? Então, para nós artistas também é muito importante que exista isso. Pois é, e quais, assim, retorno que vocês têm que dar, melhor dizendo, prestação de contas vocês têm que dar sobre os projetos, né, que passam, né, que são contemplados? Existe isso ou não? Existe e é bem rigoroso, inclusive. Quando a gente faz um projeto via lei de incentivo, a gente cadastra nesse projeto todos os custos que a gente vai ter para realizar essa iniciativa. Desde a estrutura até o cachê do artista, tudo que for necessário a gente tem que prever nesse projeto dentro de rubricas de uma planilha orçamentária.
Essa planilha ela é aprovada com base em valores de mercado. Né? O analista técnico lá do Ministério da Cultura, ele observa esses valores através de pesquisas de planilhas que são, digamos assim, de valores médios. Quando a gente executa esse projeto, a gente tem que se enquadrar dentro daquilo que foi prometido lá no início, né? Dentro daqueles custos que a gente se comprometeu e dentro também das metas que a gente se comprometeu a cumprir, né? Por exemplo, eu vou fazer um livro, vão ser tantas mil unidades, esse livro vai ser capa dura, né? Tudo que a gente promete lá no início, depois vira um compromisso. Quando a gente vai executar, a gente tem que executar dentro dessa planilha orçamentária e dentro dessas metas que a gente se comprometeu. Posteriormente, eu vou enviar para o Ministério da Cultura tanto provas daquilo que eu cumpri enquanto objeto, ou seja, eu vou entregar o livro, né? Eu vou mostrar que eu divulguei esse livro, vou mostrar que eu entreguei as devidas cópias gratuitas para as entidades que eu me comprometi lá no início, quanto eu vou entregar todas as notas fiscais de tudo aquilo que eu gastei para produzir esse material. E isso tudo vai para a análise financeira do Ministério da Cultura, que pode avaliar se eu cumpri com tudo que eu prometi ou se eu não cumpri, ele pode me diligenciar e, inclusive, me solicitar que eu devolva o dinheiro caso eu não tenha utilizado isso da forma correta, né? Então, assim, quando a gente faz um projeto, na verdade, tu está assumindo um compromisso que é por 5 anos. Pelo menos, né? Porque tu inscreve, aprova, capta recursos, executa, depois presta contas, e isso ainda fica um tempo dentro do Ministério da Cultura até ele me dar o deferimento ou não da prestação de contas. E no entendimento de vocês, a Lei Rouanet, há problemas nela? E se há, quais são e quais alternativas de transformação da lei? Eu penso que de forma legal, ela é uma lei muito coerente, né? Muito difícil de se burlar, porque como a Dani falou, né, os sistemas de aprovação, validação, né, de análise do que foi proposto, ela, dentro da situação que a gente está vendo no Brasil e as acusações, né, a gente sabe que a Lei Rouanet é muito difícil de burlar. O problema que eu vejo hoje, na verdade, não tem a ver com a lei em si, porque ela é uma lei democrática, né, que pode ser utilizada por qualquer artista. Né? Então, o que acontece muitas vezes, assim, grandes artistas se utilizam de milhões e milhões de valor de captação e claro que vão receber esses valores, porque para o empresário que vai doar, para ele é vantagem ter a sua marca linkada ao nome de um grande artista, porque ele vai vender mais, porque ele vai ter uma exposição melhor da marca dele. Né? Então, na questão justamente da democracia da lei, ela ainda está atrelada ao renome do projeto. Né? Então, para os artistas que estão iniciando, é uma lei mais difícil de se conseguir captar num grande nível. Pois é, dentro disso que está falando, né, o ex-ministro da Cultura, o Juca Ferreira, ele falou que a Lei Rouanet era muito perversa, porque justamente dentro dessa lógica, né, de que então os empresários vão apostar nos projetos que têm probabilidade de ter maior visibilidade, né, e ele comenta o seguinte, né, 80% dos recursos ficam na região sudeste. E apenas 3% dos projetos que são apresentados é que são contemplados. Né? Realmente é perverso para o artista independente? Para o independente, sim. Porque o nível que a lei exige de conhecimento técnico, de planejamento, de organização, de tudo, para o artista independente eu vou dizer que é praticamente impossível. Por isso o papel do produtor cultural. Né? Hoje em dia o artista profissional que não trabalha como produtor cultural, ao seu lado, ele dificilmente vai atingir um patamar acima na sua carreira. Né? O papel do produtor vai nesse sentido de profissionalização, de entender uma lei, de criar mecanismos para que tu crie projetos que se adequem àquela lei, né, de captar recursos, muitas vezes, que é uma das partes mais difíceis do projeto, né, porque aprovar um projeto, como disse, são 3%, já é difícil. Agora, tu conseguir executar, né, já participei de projetos de Lei Rouanet que não conseguiram ser executados porque não conseguiram captar nem 10% do valor que foi proposto pelo projeto. Né. Compensação a outros projetos, como eu participei nesse final de semana aqui no Hamburger Bag Fest, né, que é um projeto de Lei Rouanet, que precisou de 2 readequações de valores para ser executado, diminuindo o número de atividades, porque não alcançou toda a arrecadação. Né. Então, como tu
perguntaste, para o artista independente é muito difícil ter acesso a essa lei. E assim, então, de certa forma, o artista independente, ele é segregado dentro do próprio sistema da lei. Não diria que a lei ela se torna um pouco de difícil acesso para o artista independente, que não É porque é uma concorrência, sanguínea. Sim. E todos os editais, né? Ao mesmo tempo, como o Cauê falou, a Hamburgerberg, que é um evento financiado pela Lei Rouanet, ela é um evento, né, que alcança esses recursos para ser executado, mas que contrata o artista independente. Exatamente. Então quer dizer que não é que o artista independente de nenhuma forma se torne beneficiado, porque no momento que eu faço um evento e muitos municípios acabam se beneficiando da lei nas suas festividades, enfim, seus projetos, isso acaba movimentando a cadeia da cultura como um todo, inclusive o artista independente que vai ser contratado para ir lá apresentar o seu espetáculo. Sem dúvida. Então, claro, tem os seus problemas, acho que essa questão da captação de recursos é uma delas, porque a gente precisa discutir para encontrar maneiras que isso não fique tão a cargo das empresas a decisão de quem vai receber recurso ou não, né? Mas acho que também acaba beneficiando muita gente de outras formas, né? Pois é, e como é que tu percebe assim, a receptividade do empresariado quando tu apresenta os projetos? Claro que a gente está num momento muito tenso, então algumas empresas, claro, resistem na hora de investir, porque às vezes tem receio ao que nesse momento a sua marca vai ser associada. Mas tem muitas empresas que há muito tempo investem e sabem do retorno que isso dá, né? Então, para uma empresa investir num evento ou num projeto cultural e ter sua marca associada a isso, né? E ter milhares de pessoas que vão ver sua marca associada a um produto cultural e ela vai abater isso do imposto, para a empresa é muito vantajoso, né? Cria um vínculo afetivo, então, com o público e não tem gasto, né? Já que vai ser diluído ali do imposto, né? Exatamente. Abatido. Ela beneficia as pessoas que estão executando, né? Porque, como a Dani disse, é uma cadeia muito grande para te aprovar um projeto, né? Tem o artista, tem o expositor, usando o exemplo da feira, tem o expositor, tem as pessoas que vão participar. Então, é uma cadeia muito grande que é afetada, inclusive economicamente, né? Tem as marcas que vão ser expostas, que vão ter o benefício de serem divulgadas e mesmo assim não ter um custo, né? Porque hoje investir em marketing, publicidade, é um custo grande para as empresas e tu ter esse benefício de uma lei que te abate isso de uma coisa que tu é obrigado a pagar, então o benefício ele é geral. Não tem quem perca nisso, né? Pois é, de um projeto aprovado, ele gira a economia, então. Gira muita Ele emprega economia. muita gente. Ele emprega muita gente, porque não só o artista que eu vou contratar, eu vou ter que fazer toda uma estrutura para isso acontecer, né? Então, quando eu faço um evento, eu tenho que contratar o serviço de sonorização e iluminação lá para o espetáculo, eu tenho que locar um palco, tenho que contratar seguranças, equipe de limpeza, banheiros, toda uma estrutura, né, que são centenas de profissionais que acabam sendo envolvidos para trabalhar nisso, e não só o artista. Então, na verdade, a gente está falando de uma movimentação de recurso, né? A gente tem lá também, coloca uma feirinha, as pessoas vão lá e consomem daquela feirinha que está dentro do evento cultural, né? Sem o qual as pessoas não iriam até lá para consumir aquele produto. Então, assim, na verdade, são várias pontas que são interligadas, não somente o artista, não somente o produtor, mas várias coisas que funcionam para movimentar a economia de uma cidade. No próprio país, né? O mercado cultural, vamos dizer assim, ele é maior do que a cadeia de produção do automobilística, por exemplo, né? Ele emprega mais do que a fabricação de automóveis, só que isso não é visto, né? Ainda tem um estigma muito grande com a questão cultural e com a própria lei, mas falando na linguagem que as pessoas que criticam entendem, isso é dinheiro girando na economia, né? Então, além da produção cultural que está sendo executada ali, da arte, da cultura, tem o valor econômico e o emprego, a renda girando nisso tudo. Cauê e Dani, a gente vai para um breve intervalo, tá? E já voltamos continuando com o nosso debate. O Em Pauta volta em breve.
Voltamos com Em Pauta. Neste programa falamos sobre leis de incentivo à cultura. Está conosco Cauê Malman, que é artista, produtor cultural, e a Daniela Ramírez, que é produtora cultural. Meus queridos, quais são as principais regras para participar, por exemplo, nas leis de incentivo à cultura? Acho que a primeira coisa é que o projeto tem que ser eminentemente cultural, ou seja, cultural artístico, né? Então, digamos assim, ou eu tenho que estar trabalhando com um espetáculo, ou com um livro, ou com uma obra de patrimônio, ou com um filme, né? Ou com um livro que seja de artes. Então, o produto que eu vou gerar, né? Ele tem que ser artístico. Essa é a primeira coisa, assim, né? Dentro disso, tem um universo de coisas que a gente pode criar, né? Mas, digamos assim, bom, primeiro é definir o que é esse projeto, depois eu tenho que enquadrar ele numa série de requisitos, de democratização do acesso, por exemplo, né? Eu tenho ingressos que têm que atingir um limite de valor, eu tenho que destinar sempre uma parte dos meus ingressos à população de baixa renda através de entidades, né? Eu tenho que ter sempre medidas de acessibilidade. E essa nos últimos tempos, assim, algo que tem sido avaliado com muito mais rigor, assim, né? Que é dar acesso para todos os públicos. Eu tenho que apresentar todos os custos que vão ser necessários para desenvolver esse projeto. Então, assim, claro, são várias regras dentro desse universo, mas com possibilidade de fazer os mais variados projetos, assim, né? E eu gostaria de ver com vocês, assim, ao longo do ano, pelo que eu investiguei, né, ao longo dos anos, melhor dizendo, são 27 anos de Lei Rouanet, mas ao longo dos anos os recursos sempre foram aumentando, né? Dá para dizer que a lei é um sucesso? Eu acredito que sim, porque tanto do ponto de vista, assim, do quanto que se avança na cultura, né, a partir da lei, que foi algo que o Cauê comentava inicialmente, né, quantas pessoas têm a oportunidade de dar visibilidade ao seu trabalho, quantas pessoas têm a oportunidade de fazer uma troca, né, de ter um intercâmbio, quando tu faz um projeto e traz um artista internacional, digamos, né, a gente está não só remunerando esse artista, quanto a gente está dando oportunidade para os artistas daqui trocarem suas experiências com outros profissionais, né? Toda essa questão da movimentação de recursos. Então, acho que tem muitos benefícios, assim, e por isso acho que a lei é sim um sucesso. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? Considerando a Lei Rouanet ainda, por que ela está sendo tão combatida nos últimos anos, né? E com argumentos de que é uma lei que gera corrupção, até compra de artistas, né? Como é que se construiu essa visão de uma lei que incentiva, o principal mecanismo de incentivo à cultura do país? Eu acho interessante tocar nesse assunto, porque a corrupção é um tema que está muito presente nos debates hoje em dia, né? Eu participei de uma formação de produtores culturais agora, que foi até ministrada pelo Marco Aurélio, que é presidente do Conselho de Cultura do Estado, né? E ele deu a gente falava sobre isso. De todos os projetos, centenas, milhares de projetos que foram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? No Fundo de Apoio à Cultura, que é o instrumento de apoio aqui no Rio Grande do Sul. Ele falou que até hoje um projeto cultural deu problema, e essa pessoa ficou com o nome, não pode mais escrever nenhum tipo de projeto, e tem que devolver o recurso, né? Ou seja, casos onde foi constatado corrupção são muito pequenos, porque justamente como a Dani disse, as ferramentas de controle disso são muito fortes, né? Então, eu acho que essas críticas à lei vêm justamente pela questão dos artistas, né? A ideia de associar o artista a uma determinada ideologia, a um determinado segmento, ou a um viés político, né? Porque o artista, em geral, ele tem um pensamento mais aberto, mais libertário, mais para o mundo, né? E no momento que a gente está vivendo, esse tipo de pensamento está sendo combatido de toda forma. Então, atacar uma lei que incentiva
a criação artística, a criação cultural, incentiva esse tipo de pensamento, é combater o artista e a sua ideologia, vamos dizer assim. É cortar pela raiz, então, todos os mecanismos de emancipação, né, dos artistas, da cultura do país. Eu acho que... Do debate, melhor dizendo, que a cultura, né, a arte gera debate. Né? A arte, a filosofia, a sociologia, nesses momentos que se endurece o pensamento, são sempre os primeiros a serem atacados, porque é o que permite ao cidadão pensar por si mesmo e tomar as decisões, né? E se a gente está vivendo um momento de repressão esse tipo de pensamento, é natural que esses segmentos sejam colocados de lado em detrimento a outros, né? Do valor, da família, essas coisas que as pessoas acham que é o correto, né? Mas que numa sociedade justa a gente tem que conviver com todas essas coisas em harmonia, né? Penso que isso é muito óbvio até, né? Não precisa ser dito às vezes. Eu acho que tem muito de desconhecimento também, assim, né? Porque a gente está vivendo numa era de informação pela internet. Então, assim, a gente todos os dias, assim, tem uma camada muito grande de fake news, né? De artistas que teriam se beneficiado com a lei e que não são, e as pessoas muitas vezes não vão atrás da informação para descobrir se aquilo é verdade ou não, né? Acho que tem uma coisa, assim, ainda de desvalorização do artista no geral, né? De achar que o artista sempre tem que doar o seu trabalho e que ele não tem que ser remunerado por isso, né? E um desconhecimento do próprio fazer artístico, né? Porque muitas vezes a pessoa vê o artista se apresentando e não sabe de todo o trabalho que aquilo teve antes de chegar àquela apresentação. E especialmente quando a gente está falando de um projeto cultural, que eu levo 3 meses para aprovar, né? Mais todo o tempo de execução, de pré-produção, produção, prestação de contas, a gente não está falando de um dinheiro que vem de graça. A gente está falando de algo que demanda muito trabalho, muito esforço para ser concretizado. Então, acho que tem muito disso, assim, muito desse desconhecimento geral do fazer cultural e também do que é uma lei de incentivo, né? Eu desafio qualquer uma dessas pessoas que são críticas da lei a aprovar um projeto de Lei Rouanet, porque o estudo, a dedicação e o trabalho que dá é uma coisa surreal. Pois falando isso, eu lembro que teve a CPI, né, da Lei Rouanet, e ela acabou sem nenhum holofote, né, porque pelo que eu lembro foi detectado apenas um caso de uma empresa que teria, né, se beneficiado irregularmente. Né? Então, porque como a Dani falou, os instrumentos de fiscalização eles são muito fortes, né? Justamente porque também a arte já tem esse estigma, né? Então, ela foi criada de uma maneira que não pudesse acontecer, isso não tivesse como acontecer, né? Na verdade, esse caso especial que aconteceu na época, esse projeto, inclusive, as contas dele não tinham sido deferidas, né? O Ministério da Cultura tinha questionado sobre o recurso e estava em vias de solicitar a devolução desse recurso. Então, assim, para quem veio de fora e não conhece todo esse histórico, pensa que a pessoa simplesmente se beneficiou do dinheiro e não sofreu nenhuma sanção, né? Mas, na verdade, o Ministério da Cultura estava agindo corretamente. Então, acho que também quem vê um caso pensa que aquele é o único caso e todos os outros projetos são assim e não sabe de todas as outras coisas boas que acontecem, né? A gente tem, por exemplo, todo o nosso patrimônio histórico, né? Bens imóveis tombados que muitas vezes precisam de uma lei de incentivo para serem restaurados, né? E muitas vezes é só possível através da lei de incentivo. E as pessoas às vezes não têm conhecimento que é a lei que possibilita isso, né? A preservação do patrimônio, preservação da cultura local passa primordialmente pela lei, pelo incentivo. Né? Exatamente. Eu diria que hoje os grandes projetos que existem no Brasil, praticamente todos são oportunizados graças à Lei Rouanet. Né? A questão independente, como tu falaste antes, ela está diminuindo cada vez mais, porque trabalhar com arte envolve, como qualquer outro trabalho, exige muito planejamento, muita dedicação, muito estudo, né? E então os grandes projetos que envolvem milhões de pessoas às vezes, né? Eles estão todos atrelados à Lei Rouanet hoje. Para encerrar, então, finalizando, né, falando de um governo que está encerrando também, que é o governo Temer. Qual a avaliação de vocês, né, no âmbito da cultura do governo Temer?
porque foi um governo que, né, teve conflitos com artistas. O que eu me recordo, o Kleber Mendonça, por exemplo, foi o que mais foi visto como inimigo, né? Qual a avaliação de vocês neste período? Bom, acho que a primeira coisa, a gente teve alguns momentos de tensão, porque justamente houve uma tentativa de acabar com o Ministério da Cultura, né? Que significa algo muito grave, assim, no meio artístico em geral e no meio da cultura, porque a gente sabe da redução que isso se transforma, né? E também na desvalorização, assim, para toda a classe cultural e artística. Que, enfim, o Ministério não foi derrubado só por conta de muita resistência mesmo dos artistas, mas a gente sabe que um governo que tenta, enfim, acabar com o Ministério da Cultura é um governo que não tem um olhar voltado para essas questões, né, que não valoriza tanto a pauta cultural. Então, sobre esse ponto de vista, a gente vive um momento que é difícil, assim, né? Claro, ao mesmo tempo a gente segue tendo a Lei Rouanet, que segue funcionando, então esse acho que é um ponto positivo, que a gente tem conseguido manter isso, e a gente espera que, enfim, que a gente viva tempos que a gente possa continuar contando com esse mecanismo. Tem mais uma questão, só para o diretor lá ficar chateado comigo, né? Eu sempre faço isso. Qual a avaliação de vocês, né, 2 jornalistas, né, sobre os meios de comunicação nessa questão da elucidação da Lei Rouanet, do papel do artista para a sociedade, né, do papel do artista para a construção de um país melhor? Qual é a avaliação que vocês fazem, né, da cobertura da mídia? Eu falo disso de 2 vertentes, como jornalista, que a gente trabalha em comunicação de projetos, e como palhaço, né, no palco. Eu vou dizer que acho que no palco a gente consegue comunicar melhor o que a gente quer dizer do que como jornalista. Acho que é mais transformador. Tem bastante disso, assim, a desinformação, às vezes, porque eu vejo muitas matérias, às vezes, que falam, o artista fulano de tal foi autorizado ou recebeu tantos milhões da Lei Rouanet. Na verdade, ele não recebeu diretamente o dinheiro, ele recebeu uma autorização para captar aquele recurso. Então, assim, todas essas coisas, às vezes, mal explicadas, que viram um foco para reforçar esse ódio que as pessoas têm da Lei Rouanet. É verdade. E pouco eu vi alguns veículos, mas poucos esclarecendo de fato o que é a lei e como ela funciona. Então, infelizmente, às vezes... São vácuos, tu está me dizendo então, que tem vácuos na informação que permite, então, que permitem ter interpretações diferentes do que a lei de fato é. Acho que no palco a gente não tem esse problema de precisar se preocupar em desmentir alguma coisa que foi incrustada nas pessoas. A gente mostra um trabalho artístico de qualidade e mostra que a gente pode transformar pessoas, transformar vidas pela arte, pela cultura, e dizer, vocês gostaram? Então isso é a arte, isso é cultura. Não ouçam o que os outros dizem. Olhem isso, vão ao teatro, vão ao cinema, vão num show, vejam como isso te tocou e reflitam se vocês gostam de arte, gostam de cultura. Não deixem que as pessoas influenciem a decisão de vocês. Ok, muito obrigado, Dani, muito obrigado, Cauê, Obrigado. por participar do nosso debate. Obrigada. O Em Pauta fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.